Bom dia, boa tarde e boa noite a todos. Meu nome é Eliezer Carneiro de Oliveira. Irei trabalhar com vocês hoje, nesse vídeo, a estrutura do trabalho acadêmico 1. Essa estrutura é uma nova atualização em relação a um vídeo que eu já fiz com o mesmo assunto. O vídeo foi no ano 2023 e devido a uma mudança na NBR 10.520/2023 relacionada com citação, então eu resolvi apresentar esse novo vídeo sobre a estrutura do trabalho acadêmico. E no nosso caso aqui é a primeira estrutura, por isso que é chamado de estrutura acadêmica trabalho 1. Então, essa estrutura você pode utilizar nos trabalhos comuns, tá? No dia a dia em sala de aula. Então você pode utilizar essa estrutura em qualquer trabalho que o professor passar em sala de aula. E aí você pode seguir essas orientações, tendo como base a NBR 14754, que é a NBR que define a estrutura que eu irei apresentar. Essa estrutura ela envolve ensino em nível de graduação, pós-graduação, seja lado sensu ou estricto sensu. Então, vamos cá. De acordo com a estrutura, ela é dividida em três elementos, são três partes fundamentais dentro do trabalho acadêmico. O primeiro que nós temos, nós chamamos de elementos pré-textuais. Ela é constituída pela capa, folha de rosto e sumário. Já os elementos textuais, que nós consideramos que seja o trabalho em si, nós temos a introdução, desenvolvimento e considerações finais. E finalizando, concluindo o trabalho acadêmico, nós temos a terceira parte, que são os elementos textuais, compostos pelas referências, pelo apêndice e pelo anexo. O apêndice ele é só se houver, nós iremos incluir, então é um componente opcional, e o anexo também é só se houver, nós iremos incluir no trabalho. Também é um elemento opcional. As orientações de como redigir o trabalho, assim, considerando as normas da ABNT sobre a questão da parte gráfica, ela consta no manual da FASF, na página aqui, na página 16. Na página 16 a gente vai encontrar essa estrutura que eu estou aqui mostrando na figura 1 e também todas as orientações que eu vou falar aqui em relação ao tipo de fonte, o formato aqui da fonte, o destaque que a gente vai colocar, o alinhamento e a disposição, a ordem, tá? Consta tudo aqui na página 16, que eu vou mostrar para vocês aqui. Estou aqui no manual, o manual da FASF. O manual ele está na terceira edição, que foi revista e atualizada em 2024, e eu vou lá para a página 16. Página 16, está aqui, trata da capa. A capa é um componente obrigatório e a capa ela serve exclusivamente para proteger o trabalho, então proteção externa. E aqui eu já falo para vocês, a capa, daqui a pouco eu vou mostrar no final aqui algumas orientações básicas, a capa ela não faz parte da contagem da folha no trabalho. Então ela não faz. Por que ela não faz? Primeiro, que ela é um componente externo. A gente tem dois componentes lá, a parte externa e a parte interna. Então é um componente externo. E ela também serve só para proteger o trabalho. E na capa, aí sim, a gente tem algumas informações que são importantes. Quais são as informações e na ordem, tá? Existe uma sequência lógica, uma sequência hierárquica. Primeira informação que nós colocamos na capa é o nome da instituição. Depois, o nome da instituição, ela vem na primeira linha.
Então a gente vai colocar o nome da instituição na primeira linha lá da folha. Seguindo, a gente vem com o nome do curso. O nome do curso é na forma por extensa e a gente vai colocar na terceira linha. Então a gente salta uma linha e vem com o nome do curso. A outra informação é o nome do autor. Esse nome do autor a gente vai colocar na quinta linha. O nome do autor é na forma por extensa. No meio do trabalho, no sentido vertical, nós iremos colocar o título do trabalho. O título do trabalho, se houver subtítulo, então se a gente tiver subtítulo, aí nós devemos incluir 2 pontos após o título. Então aqui a gente deve ter essa atenção. Na penúltima linha, nós colocamos o local. Então na penúltima linha, o local, que é o local relativo a onde está situada a instituição. Não é da cidade de origem do autor do trabalho, mas sim da instituição. Nós colocamos na penúltima linha. Então, vou marcar aqui, penúltima linha. E ela é seguida pela UF, que é a Unidade Federativa, na forma abreviada. Então, coloco o nome da cidade, um hífen, e vem com a Unidade Federativa. Na última linha, aí eu tenho a data. A data é o ano, então eu vou ter aqui a data. E a data é o ano que a gente está... É o ano de elaboração do trabalho e na qual nós iremos entregar esse trabalho para quem solicitou. Então, a gente vai apresentá-lo na última linha. Desde já, então vamos agora às formatações. Desde já, todas as informações na capa, vou pegar aqui considerando aqui o nome da instituição, todas as informações apresentadas na capa, elas são em letras maiúsculas, são negritadas, são centralizadas e tem o tamanho da fonte, o tamanho 12. Então vou repetir. Todas as informações da capa são com letras maiúsculas, são negritadas, são centralizadas, o tamanho da fonte é 12. Com exceção, aí no caso da letra maiúscula, com exceção, se houver o subtítulo, então a gente vai digitar com letras minúsculas, exceto se houver nome próprio. Então, o nome próprio, ele exige, de acordo com a língua portuguesa, vai exigir inicial maiúscula. Então, aqui só é essa exceção. Vou aqui para a página, então vou aqui para o desenho, tá, da capa, essa ilustração. Eu tenho aqui o nome da faculdade, está na primeira linha. O nome do curso, terceira linha. Eu vó ter no meio da página sentido, ele vai estar de sentido vertical. Então aqui, sentido vertical, eu tenho o título. Se houver subtítulo, a gente coloca os 2 pontos e subtítulo com letras minúsculas. Na penúltima linha, eu tenho o nome da instituição e a unidade federativa. E na última linha, eu tenho o ano. Vocês veem aqui, todas as informações elas estão centralizadas. Todas estão negritadas. Todas estão em caixa alta, que é a letra maiúscula, exceto se houver subtítulo, que é minúscula, e dentro do subtítulo, se houver um nome próprio, a gente coloca inicial maiúscula. Então, essas são as informações da capa. A observação que eu coloco aqui é que essa borda aqui marrom, ela só está servindo para ilustrar a borda da página da capa, mas a gente não tem essa ilustração, tá? Não é para colocar essas bordas. Então aqui eu tenho a capa. E eu vou colocar aqui também que outra informação. Tudo na capa
O entrelinhas é 1,5, é 1,5 o entrelinhas aqui, todas as informações na capa. Um detalhe que eu chamo a atenção aqui é nessa primeira linha. O nome da instituição, se a gente for considerar visualmente aqui, a gente poderia entender que está com duas linhas, mas não é. Se eu colocar no papel A4, de acordo com a formatação que a BNT permite, na hora que a gente digitar o nome da instituição, ela estará, todo esse nome aqui da faculdade estará somente em uma linha. Então, só essa observação que eu faço. Então, por isso que eu tenho aqui a primeira linha, o nome da instituição, terceira linha, o nome do curso. Agora a gente vai seguindo a folha de rosto. A folha de rosto, todas as informações da folha de rosto constam no manual na página 17, que eu vou mostrar para vocês. Então aqui a capa, o mesmo exemplo que estava lá no outro texto, ele está aqui da capa. E agora a folha de rosto, página 17 do manual da FACIO. É um componente obrigatório. Então o que acontece na folha de rosto? A gente apresenta todos os elementos. Então, todos os elementos que estavam na capa, e aqui a gente vai incluir outras informações que a gente tem na nota descritiva. Então, vou ter aqui na nota descritiva, que é um texto básico, tá? Que a gente informa qual que é o tipo de trabalho. Então, eu vou informar aqui qual que é o tipo de trabalho, a natureza do trabalho, que pode ser um projeto de pesquisa, pode ser uma monografia, pode ser um trabalho de conclusão de curso, um relatório técnico, pode ser o TA, que é um trabalho comum que a gente realiza em sala de aula. Então ele tem a natureza acadêmica são vários tipos. Então a gente, conforme o nosso trabalho que eu estou elaborando, eu vou colocar um desses termos aqui correspondentes. Eu vou informar também o nome da instituição. Vou informar a disciplina geradora do trabalho. Vou informar aqui, então tem aqui o nome da instituição, eu tenho o nome do curso, posso colocar a área de concentração da qual pertence, essa área de concentração está relacionada com o tema do trabalho, o nome do professor, vou colocar também, então já falei que é disciplina. E são essas informações. Então nós chamamos de nota descritiva. Que aí daqui a pouco eu volto aqui no formato, como é que eu vou colocar. E qual que é a ordem que nós apresentamos as informações aqui na folha de rosto. A ordem eu vou começar na primeira linha com o nome do autor. Então coloco aqui, começo com o nome do autor. No meio da página, no sentido vertical, vou colocar o título do trabalho, aquele mesmo título que nós incluímos na capa. E se houver subtítulo, eu vou colocar. A gente vai seguir a mesma formatação, tanto para o nome do autor como para o título. O que quer dizer isso? Letras maiúsculas, negritado, centralizado, tamanho 12. Então, só destacar o nome do autor, primeira linha. Título do trabalho vai estar no centro, igual eu falei, vai estar aqui no centro da folha e vai haver o subtítulo. Então vai ser de forma igual aqui, o título seria o espelho da capa, mesmo local que a gente vai colocar. Orientação, se eu estiver usando o editor de texto, então se eu estiver no editor de texto, com a configuração de página, o que vai acontecer? Com a configuração de página com o editor de texto, da primeira linha até a última, nós temos 24 centímetros, aproximadamente. Então, com a régua, mais ou menos com a régua, eu consigo calcular, com a régua aqui vertical, eu consigo calcular qual que é o meio para a gente digitar o título. Então o título ele estará aproximadamente 12 centímetros. Deixa eu pegar aqui.
12 centímetros o título. Então, se eu tiver dúvida, eu olho na régua aqui, é 12 centímetros, posiciono o cursor, e aí eu vou na régua, a gente vai verificar aqui qual que é a altura, e aí eu começo a digitar o título. Ok, eu feito isso, eu já posicionei meu título, eu vou saltar duas linhas, então aqui eu vou saltar duas linhas após o título, então salto uma linha, ok, vou saltar outra linha, para começar a escrever a nota descritiva. A nota descritiva são as informações gerais do trabalho. Vou aumentar o zoom para a gente ver aqui o conteúdo. Então, a nota descritiva. Primeiro eu tenho aqui o gerador, né? Quer dizer, o tipo de trabalho que gerou esse trabalho acadêmico. Nesse exemplo aqui eu tenho projeto de monografia. Então, a primeira informação que eu tenho que colocar aqui é o que gerou esse estudo. Depois eu venho com o nome da instituição, tá aqui. Então, é o projeto de monografia apresentado à Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras de São Francisco. Depois eu venho com a disciplina geradora, disciplina. Então, coloquei aqui só um exemplo, TCC1, isso aqui é só um exemplo de disciplina. E do curso, então eu vou ter o curso aqui, nesse caso aqui eu digito o nome do curso. Então, esse texto, ele é base, ele é comum. Então, basta aqui eu fazer as adaptações no meu trabalho. Deixa eu ir aqui para o que eu mandei. Aumentar mais o zoom. Então, tá aqui, ó, no exemplo que eu enviei. Trabalho acadêmico apresentado à Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras de São Francisco, fácil. Como quesito de disciplina, eu tenho a disciplina que eu vou digitar a disciplina, eu tenho um período, eu vou digitar, e o curso eu coloco o nome do curso por extenso, é só substituir. Vou saltar uma linha, então aqui eu salto uma linha, e escrevo o nome do professor, o professor da disciplina, o nome por extenso. Há algumas formatações aqui desse texto, tá? A formatação desse texto. Vou colocar aqui as principais, depois eu mostro ali no manual. O texto. Vou ter que diminuir aqui. Entre linhas. Aqui não está bom, vou ter que escrever. Vou escrever aqui do lado. Entre linhas simples. Alinhamento das margens. O alinhamento é justificado. Destaque negritado. Tamanho. Fonte 10. Então, início. Vou colocar aqui margem a 8 centímetros da margem esquerda. Então, essas são as informações para esse texto. O entre linhas ele é simples, em todo trabalho aqui é 1,5. O alinhamento é justificado, então tem as margens, tanto a margem esquerda como a direita vai estar justificado. O destaque, o texto é em negrito. O tamanho da fonte é 10. Quando é que eu inicio a redigir esse texto? Eu vou iniciar a 8 centímetros da margem do papel. Nesse sentido aqui, a gente trabalha no editor de texto, tem duas formas para definir esse início.
que eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou copiar esse texto e vou simular no editor de texto. Copiei, vou abrir aqui um arquivo, um editor de texto. Abriu, vou configurar aqui a página só para eu deixar de acordo com a norma da BNT. Vou colocar aqui também de acordo com a norma. Estou fazendo isso aqui, em outra aula eu vou explicar essa formatação. Só eu tenho aqui o meu trabalho. Vou marcar aqui eu vou marcar, deixa eu só posicionar. Estou deixando o tamanho do formato. Eu estou aqui deixando aqui no formato trabalho TCC. Deixa eu ver aqui Então esse é aquele texto que eu copiei, vou dar aqui um Enter. Então é o texto que eu copiei. O que eu quero mostrar é que esse texto tem que ficar a 8 centímetros, então a 8 centímetros. E vou escrever aqui o título do trabalho. Título e subtítulo. De acordo com a norma, colocar Times New Roman, tamanho 12, negritado. O título, olha, eu estou aqui com a régua, ele está quase 12 centímetros, então ele está posicionado. Eu tenho que dar aqui, só para considerar o título, aqui eu tenho espaçamento e meio, então tem que saltar duas linhas. Esse símbolo que vocês estão vendo aqui são o identificativo do espaçamento que eu fiz. Esse caractere não vai ser impresso, simplesmente ele mostra aqui a formatação do meu trabalho. Então, todo esse texto que eu selecionei aqui, que é a nota descritiva, ele tem que começar aqui a 8 centímetros para a direita. Como é que eu formato isso? Primeira coisa, eu tenho dois procedimentos. Então, eu vou selecionar todo o texto. Selecionei todo o texto. Tem dois procedimentos. Ou eu trabalho com a régua horizontal, ou eu venho aqui nesse grupo de comando, eu estou na página inicial, grupo de comando parágrafo, eu vou trabalhar com recuo. Recuo à esquerda. Então, tem essas duas opções. Vou mostrar primeiro com a régua. Com a régua, eu vou aqui, eu seleciono meu texto, venho aqui na régua, eu estou na régua aqui horizontal. Se por acaso essa régua não estiver exibindo, aparecendo, eu posso ativá-la. Onde é que eu ativo? Eu venho nessa faixa de opção exibir, clico no exibir. No grupo de comando mostrar, eu vou ativar aqui a régua, se ela não estiver ativada. No meu caso está ativada, ela tem esse Vzinho porque está ativada. Se eu tirar aqui, eu desativei, a régua sumiu. Vou clicar, a régua apareceu, tanto a régua horizontal como a vertical. Então eu já vi aqui, agora eu vou trabalhar com esses dois símbolos que está aqui, da régua. Essa parte de cima, ela representa o recuo da primeira linha, que a gente chama de recuo de parágrafo. A parte de baixo é o recuo à esquerda, é relativo à segunda linha. Para eu trazer todo esse texto aqui para 8 centímetros, eu tenho que trazer, clicar aqui com o mouse, segurar e levar esses dois indicativos aqui de recuo para a direita. Então, clico com o mouse, estou levando os dois e vou soltar. O que vai ganhar? Então, já fiz o alinhamento. O que acontece
Se eu levar somente, se eu não tiver cuidado, levar somente esse indicador de cima aqui, que a gente chama o recuo do parágrafo. Então, se vocês observarem, eu só estou movimentando a primeira linha, que é o recuo de parágrafo. Se eu levar só o de baixo, deixa eu tentar aqui. Ó, só o de baixo ele representa a mudança da segunda linha em diante. Então eu tenho que ter cuidado, tem que levar os dois. Cliquei aqui, ó, cliquei com o botão esquerdo do mouse. Segurei, aí vou arrastando e solto. Aí eu já tenho meu texto, ok. Esse é o primeiro procedimento. Se por acaso estiver difícil mexer com esses dois operadores aqui, eu venho então na página inicial, grupo de comando parar, clico aqui nessa setinha à direita para expandir mais comandos e venho aqui onde tem recuo. E à esquerda eu vou digitar qual que é a medida que eu quero. Então no caso é 8 centímetros. Então 8 centímetros. E agora eu dou OK. Se eu mudar aqui para a direita, só clicar para a direita, aqui embaixo você já vê esse recuo já alterado nessa visualização. Ó, então aqui eu já vejo o formato, como é que vai ficar. 8 centímetros, dou OK. E está aqui então o nosso texto alinhado a 8 centímetros. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que inserir a formatação que foi indicada. Então, não sei se vocês lembram, o tamanho da fonte é 10, então eu vou aqui, ó, o tamanho da fonte é 10, o entre linhas ele é simples, o alinhamento das margens é justificado e é negritado. Então está aqui o meu texto. Título, saltei duas linhas, uma, duas. Na terceira linha após o título, eu vou redigir a minha nota descritiva. Nesse formato. Aí depois eu só tenho que ter atenção, porque na hora que eu sair aqui, eu estou usando uma entrelinha simples, o tamanho da fonte 10, e na próxima linha eu já tenho que voltar para a configuração normal. Qual que é a configuração normal? O tamanho da fonte, ele vai estar... O tamanho da fonte, ele vai estar... Tem que ser 12. E Times New Roman. E tem que ser centralizado. Então eu centralizei aqui as informações. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer? Na penúltima linha, o nome da instituição, MG, e o ano 2024, tudo negritado. E aí a minha capa já terminou. Então essas são as informações da capa. Então está aqui. No manual da face, eu tenho aqui na página 17, vamos lá. Página 17, diminui o zoom. Eu estou com dúvida do que o professor que você acabou de falar, então peço para voltar ao vídeo e rever. Então tem aqui nota descritiva. Há duas entrelinhas, então a gente vai começar aqui, ó, a redigir duas entrelinhas do título e 8 centímetros da margem esquerda. Entrelinha simples, tamanho 10, margem justificada em negrito. Então tá aqui as informações. O local segue o mesmo padrão da folha da capa e a data também. Então nesse formato. Se por acaso nosso trabalho tiver listas, o que são listas? São sumários, tá, específicos. Então se eu tiver listas, aí eu tenho lista de quê? De ilustração, posso ter lista de ilustração, de tabelas, de abreviaturas e siglas, de símbolos. As listas de ilustração, ela corresponde ao que são ilustrações? São figuras
quadros, gráficos, fotografias, mapas, esquemas. Então tá aqui, ó, desenho, esquema, fluxograma, fotografia, gráfico, mapas, organograma, planta, quadro, retratos e outras. Tudo isso é considerado como figura. Só que eu faço uma ressalva. Na FASF, então tá aqui, ó, na FASF, os tipos de ilustrações citados, exceto quadro, exceto o quadro, nós temos o quadro, quadros e figuras, a gente vai colocar em listas próprias, tá? Então, eu tenho quadro, eu vou ter uma lista de quadros, e figuras, eu tenho uma lista de figuras. A gente cria esses formatos. O esquema das listas segue o mesmo assim, o padrão de um sumário que daqui a pouco eu vou mostrar. A gente pode fazer de forma automática. Então, eu vou ensinar para vocês a fazer isso, não nesse vídeo, mas eu vou ensinar a fazer de forma automática. A lista de figura, que é um sumário que eu tenho um título e a página correspondente. O quadro também eu vou ter que o indicativo, isso se houver, tá? Estou mostrando aqui no manual, mas se houver essas listas, nós colocamos. Mas isso eu vou ensinar mais à frente. Então, voltando aqui para a folha de rosto, nós concluímos. E agora a gente vem para o sumário. O sumário na página 22, o sumário é a lista dos títulos que tem no trabalho, a partir da introdução, da qual eu tenho o nome do título e a respectiva página. Então, no caso aqui, eu vou colocar o que? No meu sumário, eu vou colocar todas as seções dos elementos textuais e todas as seções dos elementos pós-textuais. O que corresponde aqui no meu trabalho. O que são os elementos textuais? Aqui eu posso ver, ó. Os elementos textuais são esses três aqui: introdução, desenvolvimento e considerações finais. E os pós-textuais, os pós-textuais, então eu tenho aqui as outras três seções restantes. Esse sumário a gente vai ter uma aula também que eu vou ensinar para vocês a fazer o sumário automático. Então, no outro vídeo eu vou apresentar como é que elaborar esse sumário automático, incluindo também essa formatação em um papel, mas isso vai ser no outro vídeo. Para que serve a introdução? A introdução ela vai servir, então eu tenho aqui os elementos textuais, a introdução, só para a gente apresentar, introduzir o assunto para o nosso leitor. Então a introdução, a finalidade da introdução é apresentar o trabalho para o leitor. Somente isso. Então vocês falam do objeto de estudo, os antecedentes está aqui sobre o assunto que vai ser tratado, apresenta o tipo de trabalho e o objetivo, e isso para despertar o interesse do leitor para ler o seu trabalho. O desenvolvimento em si nós falamos que o desenvolvimento é o coração do trabalho. Por quê? É no desenvolvimento que a gente apresenta todo o conteúdo. Então, no desenvolvimento eu tenho a revisão da literatura, nós temos a metodologia, nós temos resultados e discussão. Se eu for colocar aqui, se eu colocar essas três seções, então aqui, a seção 2, que é uma seção primária, é o desenvolvimento. Na seção, eu teria aqui, por referencial teórico, eu vou digitar aqui 2.1 referencial teórico.
2.2 metodologia, que é o como será realizado ou foi realizado, e o 2.3, considerando a numeração progressiva, resultados e discussão. Então, no desenvolvimento, a gente vai incluir, a gente pode dividir o texto nessas 3 seções. Referencial teórico é a parte científica, quer dizer, a gente vai apresentar como o assunto ele é visto pela a comunidade científica da minha área de conhecimento, são os principais autores sobre o assunto que eu estou abordando. Metodologia, ou como será feito, ou como foi realizado. Vai falar os métodos que a gente utilizou, as técnicas, os procedimentos, os instrumentos, os sujeitos da pesquisa, se houver, e a forma de tratamento de dados. Então, tudo isso a gente relata aqui na metodologia. Resultado de discussão, a gente apresenta os resultados e procede com a discussão e interpretação dos resultados. Finalizando o trabalho, nós temos as considerações finais, que ela é nada mais, nada menos do que a conclusão do estudo. De forma breve, tá? A gente vai fechar o trabalho apresentando as principais conclusões com base... as conclusões elas são feitas não com base no autor da pesquisa. As conclusões são feitas com base nos resultados de discussões realizadas lá no desenvolvimento. Não esqueçam disso, tá? Não existe, eu concluo. Não é você que conclui. Os dados apresentados permitem concluir. São diferentes. Não é eu que vou concluir o trabalho. Você apresenta a conclusão a conclusão baseada nos resultados. Então nós fechamos aqui. A indicação é que seja nesse trabalho aqui, que é um trabalho de tipo de revisão literária, você pode escrever mais de uma lauda. Então aqui a extensão ela pode ser maior. Eu posso escrever mais de uma lauda. É o que nós recomendamos. Uma lauda é uma folha que nós recomendamos para trabalho de tipo técnico-científico. Mas nesse aqui, relacionado com revisão literária, então eu posso escrever mais de uma folha. E a indicação, pega o manual da FAST, que a gente vai ter um modelo de considerações finais lá na página 71 e 72. Finalizando, eu tenho as referências. As referências tratam da lista das obras que nós usamos para elaborar o nosso trabalho, tá? Então, as referências, a gente vai apresentar as informações das obras utilizadas. No caso da FAST, nós utilizamos essas informações. Elas são apresentadas com espaçamento simples. Vou lá para a página 33, só para vocês verem. 33. Executor referências. No estilo, só um detalhe, as referências nós usamos o estilo ABNT, porque tem outros estilos. Então, como é que nós apresentamos isso? Considerando que a gente elaborou a referência de acordo com a NBR 6023, toda ela seguindo o padrão da ABNT, aí a gente vai apresentá-las em ordem alfabética, seja lá se tiver autoria pessoal, autoria institucional, a gente vai colocar em ordem alfabética. O entre linhas é simples, das referências, e entre uma referência e outra a gente salta 2 entrelinhas, e o alinhamento é à esquerda. Então eu tenho aqui ordem alfabética, entre linhas simples, e o alinhamento é à esquerda. E caso que eu tinha dado um curso agora em julho sobre metodologia, e lá eu indiquei o Mori,
que é uma plataforma para elaboração de referência da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, eu indiquei o Mori, que vocês podem lá utilizar esse software para elaborar referência bibliográfica. O software ele é gratuito e está online. Então, se tiver dúvida, precisar, aumentar aqui o zoom, é só acessar esse site aqui, da Mori, que é da Universidade Federal de Santa Catarina. E lá ele permite elaborar as referências. Depois das referências, aí nós temos o apêndice. O que é o apêndice? É uma informação que nós acrescentamos ao trabalho, só que a autoria da informação é o próprio autor do trabalho. Vou repetir aqui. É uma informação que eu vou acrescentar no meu trabalho. Essa informação ajuda o leitor a ter um melhor entendimento. E qual que é a informação? É uma informação que eu, autor do trabalho, criei. Por exemplo, o que pode ser um apêndice que o autor do trabalho criou? Um modelo de questionário, um modelo de entrevista, uma planilha, uma fotografia que eu tirei, um mapa que eu criei. Então, tudo isso aqui é de autoria do autor do trabalho. Então, se eu for acrescentar essa informação, ela vai como apêndice. E aí, cada apêndice ele vai ter um indicativo com letras maiúsculas, separado por hífen, ou no caso aqui, a palavra apêndice em letra maiúscula, separado por hífen e o título correspondente. Exemplo, aqui, apêndice A, caixa alta, modelo de questionário fechado. Apêndice B, modelo de entrevista. Cada tópico desse em página própria, tá? Eu não posso colocar aqui os dois numa mesma página. O anexo segue o mesmo sentido. A única diferença com o anexo, que o autor da informação é uma outra pessoa, não é o pesquisador. É isso. Muito simples. Anexo é informação que é de terceiros, tá? As informações. Já no apêndice, a informação é do autor do trabalho. O mesmo padrão que a gente vai seguir o mesmo padrão de apresentação do apêndice. Só que a gente vai mudar, em vez de apêndice, eu vou colocar o nome anexo, em caixa alta, e com título. Cada tópico desse em linha própria, quer dizer, em página própria. Terminei aqui, aí a gente vai para a parte agora de gráfica, tá? De apresentação gráfica. A primeira coisa que nós falamos aqui, chamamos a atenção, é em relativo à numeração de página. A numeração de página, nós começamos a contar as páginas a partir, vou começar a contar as páginas a partir da folha de rosto. Então, é na folha de rosto que eu começo a contar. Nós não contamos a partir da capa, folha de rosto. Depois da folha de rosto, eu conto folha de rosto 1, sumário 2, aliás, folha de rosto 1, sumário 2, introdução 3. A numeração de página, ela vai aparecer, ela deve aparecer a partir da introdução. Então tá aqui, ó, ela começa com o texto, tá? O texto vai começar na introdução e a numeração de página ela vai começar a aparecer a partir da introdução. Eu começo a contar na folha de rosto e ela vai começar a ser grafada, quer dizer, vai aparecer a partir da folha de rosto. E onde é que eu vou distribuir isso conforme habilitei? A gente vai, a numeração de página, ela é apresentada no canto superior direito. Então, numeração de página, canto superior direito, que é aqui, ó, canto superior direito, que ela vai aparecer. Só o que acontece é o seguinte, quando a gente insere a numeração de página, lá o editor de texto, ele vai contar também a capa. O que eu tenho que fazer? Lá na introdução eu tenho que alterar, porque a numeração ela começa folha de rosto, que é 1, vamos considerar esse trabalho aqui, 1, sumário 2, introdução 3.
Então, nesse caso, eu tenho que modificar a numeração aqui da página. É só eu editar a numeração de página, que também eu vou ensinar isso no vídeo 2. As seções do trabalho, quer dizer, de todos os elementos textuais, são divididas em títulos. Esses títulos nós chamamos de seção, que são as divisões dentro do trabalho. E cada seção dentro dos elementos textuais, elas são numeradas com algarismos arábicos, que a gente chama a numeração progressiva. O alinhamento das seções eu vou mostrar no manual, página 77. Então, vou lá para o manual, na página 77, vou mostrar essa numeração, como é que fica. 76, página 77, subdivisão do texto. Aliás, a seção, desculpa, que a seção é essa seção aqui, é a 6.5.1, que é a seção do NBS 624. Primeiro, essa numeração, gente, nós só temos nos elementos textuais. Eu não tenho no pré-textual e nem no pós, somente nos textuais. A numeração segue algarismos arábicos, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. E o alinhamento de todas as seções é à esquerda. Então, o alinhamento das seções todas à esquerda. Agora, há uma diferença na forma de apresentação das letras, e que eu vou informar agora. Todas as seções primárias, eu vou grifar aqui, todas as primárias são em caixa alta. Então aqui já vai a primeira observação. Todas as seções primárias em caixa alta, que são letras maiúsculas. As demais seções, seja secundária, terciária, quaternária ou quinária, somente a primeira letra em maiúscula, ok? Exceto se houver nome próprio dentro da seção, que aí a língua portuguesa exige inicial maiúscula. Mas eu tenho aqui, ó, a seção secundária, terciária, quaternária e quinária, somente a primeira letra em maiúscula. A divisão, eu tenho que observar essa numeração. Nós não colocamos nenhum símbolo entre o número e o título, tá? Então, aqui, entre o número e o título, não tem nenhum sinal, ponto, não tem if, não tem nenhum ponto aqui entre o número e o título. Eu tenho aqui na seção primária, eu tenho na seção secundária, ó, vou mostrar para vocês. Na seção secundária, entre o número e o título, nós não temos. Na seção terciária, também aqui eu não tenho esse ponto, tá? Então observe isso. Na seção, aí agora vem a seção secundária, eu tenho a primeira divisão, ponto 1. Seção terciária, eu tenho aqui a segunda divisão, 1.1. E seção quaternária, eu tenho 3 divisões. Considerando que eu tenho aqui a primeira seção, que é a primária, aí na quaternária eu vou ter 3 divisões. E na quinária eu tenho 4 divisões, sem considerar a seção primária, tá certo? Só observar essa ordem. Em termos de saltar linhas, tá? Vou aproveitar aqui que a gente, entre as seções e o texto, por exemplo, que eu tenho a seção, vou começar meu texto, eu salto uma linha. Terminei meu texto, vou começar uma nova seção, eu salto uma linha. Então tá aqui, eu tenho a seção aqui, ó, 2.1 é a seção secundária, escrevi o título, alinhamento à esquerda, salto uma linha e começo o texto. Terminei o texto, vou começar uma outra seção secundária, eu salto uma linha, escrevo o nome da seção secundária, e assim eu vou fazendo meu trabalho. Escrevi a seção, saltei uma linha, venho com o texto. Então, só observar isso aqui é um padrão, tá, gente? Qualquer coisa não fique tudo junto e a gente leia
essas informações como se fosse só um bloco comum. Eu tenho que ter essa atenção de soltar essas linhas. Ok? Então, feito aqui, falei de seção, agora eu venho com a parte finalizando, eu venho aqui. O formato do papel. O formato é A4, o tipo de papel. A orientação do papel é o modo retrato, não é o paisagem, tá? O retrato é no sentido vertical. A cor do papel é cor branca. O tipo da fonte é Times New Roman. Na Fácil nós utilizamos isso. O tamanho da fonte em todo o trabalho, com exceções, é 12. Uma exceção é aquele texto da nota descritiva, que é 10. As margens, margem superior e à esquerda, 3 cm. Inferior e à direita, 2 cm. Entre linhas, é 1,5 em todo o trabalho, com a primeira exceção, nota descritiva, que é simples, ou entrelinha. O alinhamento do texto, tá? Que está lá a partir da introdução, é justificado o alinhamento do texto. Paginação, igual eu falei, no canto superior direito, em arábico. Então está aqui a paginação, canto superior direito em arábico. O alinhamento das seções, eu acabei de falar para vocês, todas as seções que tem que são os títulos nos elementos textuais, o alinhamento é à esquerda. O das seções pré e pós-textuais, eu vou escrever aqui o alinhamento centralizado. Dos elementos textuais, o alinhamento é à esquerda. Só para vocês, alinhamento dos elementos textuais é à esquerda e centralizado, pré-textual e pós-textual. O que quer dizer isso? Olha, se eu for lá no sumário, o sumário vai ter a palavra sumário. O sumário é a seção pré-textual. Então, aquela palavra sumário, o alinhamento é centralizado. Se eu for lá na lista de referências, eu vou ter uma seção chamada referências. A palavra referência, ela é uma seção pós-textual, então ela vai ficar centralizada. Exemplo, eu vou mostrar aqui no manual da Fácil. Estou aqui no manual da Fácil, vou pegar lá o título. Olha aqui o título. Referências é uma seção pós-textual. Então, esse título, essa seção, o alinhamento é centralizado. Então, aqui eu tenho um alinhamento e depois eu venho com a lista de referências. Olha, vocês podem até ver aqui, aproveitando. O alinhamento está à esquerda, eu estou saltando aqui duas linhas entre uma referência e outra. Dentro da referência, o alinhamento é simples. Só aproveitei aqui agora e vou mostrar para vocês. Olha aqui as referências. E agora eu vou mostrar o sumário, só para vocês verem a seção, como é que ela está com o alinhamento. Aqui é uma seção pré-textual, o alinhamento é centralizado. A lista de quadros, centralizado. Lista de abreviaturas, centralizado. São seções. E sumário, que é uma seção pré-textual, o alinhamento aqui desse título, dessa seção, é centralizado. E lá na introdução, vou mostrar para vocês, o alinhamento é à esquerda. Por quê? Porque está no elemento textual. Então, eu tenho aqui a seção introdução, o alinhamento é à esquerda. Vou pegar outra seção só para mostrar. Projeto de pesquisa. 3.1, que é a seção secundária, alinhamento à esquerda. O que eu não falei para vocês é o seguinte, que eu vou terminar agora. Toda a seção primária, ela começa em página própria. Toda a seção secundária, ela vai começar dentro do texto, tá? Na própria página. Incluir a seção primária, secundária em diante, eu vou apresentá-la onde se encontra na folha. Não vou mudar de página. Então está aqui, vou mostrar outras seções, 3.2, ela não começa em nova página, eu vou indo, uma seção terciária, 3.2.1,
Ela começou aqui nessa página porque terminou aqui não tinha mais espaço na página anterior. 3.2, listas, seção terciária, seção quaternária. Elas não começam em página própria. Lista de quadros, lista de tabelas, e vai indo. Eu vou lá para a seção 4 para vocês verem que a gente vai ter mudança de página. Ó, então eu parei aqui, essa é a última seção, essa aqui é quaternária. Ó, eu tenho todo esse espaço aqui de texto, ó, dentro da folha que eu poderia incluir mais informação. Não tem informação aqui, por quê? Porque eu vou começar com a seção primária. Seção primária, ela começa em página própria. Então, por isso que eu saltei todo esse texto aqui, eu coloquei uma quebra de página. E agora começou a seção primária em página própria. E as citações, a citação também vou ter outro vídeo, tá? Para a gente falar sobre citação. Então, desde já eu agradeço aqui a atenção de vocês. Espero que esse vídeo possa ajudá-los, né, em relação à elaboração de um trabalho com base na estrutura de trabalho acadêmico de formato geral. Então, espero que aqui possa ter ajudado a cada um de vocês. Sugiro que, se tiver alguma dúvida, que vocês voltem aqui ao vídeo, tá? Vocês pausem para tirar essa dúvida. E não esqueçam de ter também o Manual da Face, tá? Essa terceira edição revista e atualizada, que é de 2024. Porque eu vou indicando aqui nessa estrutura, eu vou indicando as páginas. Então, leiam também essas páginas, porque ajuda no entendimento. Então, grato aqui pela atenção de todos e até o vídeo 2.